pessoal, eu sou Gustavo de Souza Braga da equipe Turing e estou aqui com o entrevistado Dionê da Silva Braga que vai responder as perguntas. Vamos começar então. Primeira pergunta: quais as diferenças que os estudos da escola fazem na vida de alguém? Então, Gustavo, eu acredito que os estudos da escola eles fazem toda a diferença na vida das pessoas, porque a gente passa grande parte do nosso tempo, de nossas vidas dentro da escola. Ela serve como uma referência muito importante nas nossas vidas e até na formação de nossas personalidades, eu acredito. Então, é ali onde a gente aprende sobre limites, sobre respeito ao próximo, sobre nossos direitos, nossos deveres dentro da nossa sociedade que a gente vive, né? Então, é uma segunda casa para nós. Então, eu acredito que ela é de extrema importância na formação até de nossas próprias personalidades. Então, é isso a importância que eu vejo da escola nas nossas vidas, tá bom? Com certeza. Bom, então vamos para a segunda pergunta. Como você estudava na sua época sem internet? Então, Gustavo, na época que o pai estudava no período escolar, então, realmente não havia internet. O estudo basicamente era através de livros, né? Havia os livros didáticos para cada série, um livro principal, livro texto com os assuntos, os temas, e um caderno de exercícios. O professor seguia aquele livro, né? E os temas, aí ele explicava durante as aulas e depois a gente preenchia os exercícios ou em casa, né? Ou na própria escola, durante o período escolar, né? E também era utilizada da seguinte forma: o professor passava no quadro negro, quadro verde, né? Naquela época precisava o quadro verde com giz ainda. A maioria dos assuntos também eram colocados no quadro negro e nós, alunos, copiávamos esses assuntos e aí questionávamos o professor, ele passava as explicações sobre o texto que ele colocou no quadro, né? E os alunos copiavam, né? A gente preenchia cadernos e cadernos copiando. E aí havia deveres de casa, onde é que a gente também respondia em casa. E daí no outro dia, na próxima aula, eram corrigidos esses exercícios. E aí também a gente utilizava como fonte de pesquisa, hoje existe a internet, as bibliotecas, né? Cada escola tinha uma biblioteca com bastante opções de pesquisa de livros, né? Então a gente passava várias horas dentro da biblioteca, fazendo pesquisa, respondendo perguntas, exercícios que o professor sugeria, né? Então basicamente essa era a forma de a gente pesquisar durante a época que o pai estudava, entendeu? Entendi, muito obrigado. Então vamos para a terceira pergunta. Quais áreas de educação você acha que deveria ser trabalhada nas escolas? Então, Gustavo, nos tempos que temos vivido e já há algum tempo, o pai tem percebido que existe uma necessidade de as escolas, né, incentivarem o aluno a buscar esse conhecimento, educação financeira, que ele vai utilizar isso como indivíduo e também nas suas próprias famílias. Hoje a gente já vê que muitos estudos apontam que a questão financeira é uma das principais causas das separações de casais, né, de estruturação de famílias, a falta de conhecimento das suas finanças, né, acaba ocasionando em muitas separações. Eu acredito então que a educação financeira ela devesse ser uma disciplina que deveria ser implementada no meio escolar. E também acredito que a questão da espiritualidade do aluno, do indivíduo, também deve ser instigada, mas é vista a partir de uma perspectiva universalista, não colocando uma religião X ou Y como uma verdade, um dogma. Então, que incentive o aluno a refletir sobre si, sobre o seu papel dentro da sociedade, sobre o seu papel para o coletivo e para si mesmo.
Então é isso que eu acredito que sejam dois temas, duas disciplinas, dois assuntos que poderiam ser melhor abordados na escola. É isso. Entendi, obrigado. Vamos para a última e quarta pergunta. Você acha que ter uma relação boa com os professores e alunos é importante? Por quê? Com certeza, filho, uma boa relação aluno-professor deve existir. A partir, o professor é visto muitas vezes como um exemplo, né? Uma fonte de inspiração para o aluno. E esse papel também não pode ser visto como impor a verdade do professor. Eu acredito que ele deve instigar a reflexão, e deve ser uma relação harmoniosa, de equilíbrio entre esse papel que o professor exerce como exemplo, muitas vezes, né? E o aluno sendo instigado, né? O professor sendo um facilitador desse saber técnico, incentivando sempre o questionamento e a reflexão do aluno, né? Não é um papel autoritário do professor, mas sim um facilitador. E essa relação, eu acredito que deve ser sempre harmoniosa, a busca deve ser pelo equilíbrio dessa relação dos dois, né? Professor-aluno. É isso. Entendi, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e é isso.